contexto da mensagem vai ser do 14 ao 36, mas eu vou fixar a leitura do 33 ao 36. Vou fixar a leitura do 33 ao 36, mas o contexto começa no versículo 14. Semana passada falei sobre multiplicação. E meu coração tem se inclinado para esses assuntos, e mesmo muito resistente em falar de finanças na igreja, eu não tenho lembranças de ter pregado sobre finanças aqui na igreja. Mas o meu coração, desde o início desse mês, tem se inclinado para alguns assuntos. E para hoje, o meu coração se inclinou em falar sobre sabedoria quanto às finanças. Então a temática é trate com sabedoria as suas finanças. E eu quero, através desse contexto, mostrar para vocês o porquê é tão importante você tratar com dignidade, com sabedoria, as finanças que Deus tem confiado a você. Eu sei que foge um pouco daquilo que costumamente pregamos aqui nesse púlpito, mas algumas coisas começaram a saltar aos meus olhos, e a minha mente acabou sendo ativada por alguns insights, e eu quero que você preste muita atenção a tudo aquilo que for aqui falado, porque eu acredito de verdade que seja uma mensagem de Deus, não apenas para o meu coração, evidentemente que bateu aqui primeiro, mas também para o seu coração, tá bom? Então vamos lá, eu acredito que você tenha encontrado Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 33, então vamos para a leitura. Você acompanha na tela, ou no seu celular, ou na sua Bíblia, eu vou acompanhar aqui na minha. E diz assim: concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente, sábio, estabeleça sobre toda a terra do Egito, que o faraó haja e institua funcionários, supervisores na terra, para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigos que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Trate com sabedoria as suas finanças. Trate com sabedoria as suas finanças. Eu acredito firmemente que todos nós deveríamos cuidar com muita sabedoria de tudo aquilo que Deus repassa para as nossas vidas. Pode ser muito, pode ser pouco, mas a maneira como nós cuidamos delas farão toda a diferença. Às vezes são recursos formais e às vezes são recursos informais, mas a maneira como cuidamos desses recursos fará toda a diferença. Pode ser pouquíssimo ou muitíssimo. A Bíblia até trata algumas vezes de uma forma que para as nossas mentes parece até loucura. Quem cuida do pouco, sobre o muito o Senhor vai colocar. Então mostra que o que faz um homem crescer não é a abundância de recursos, mas é o cuidado com aquilo que possui, com aquilo que tem. E eu penso que seja esse o contexto dessa passagem de Gênesis capítulo 41, a importância de cuidarmos com sabedoria daquilo que o Senhor está confiando às nossas mãos. Pois bem, um dia estava Faraó, depois de um período de grande crescimento do Egito, Faraó tem um sonho na noite com 2 quadros proféticos. Primeiro com vacas gordas, e depois vacas magras, e depois espigas de milhos bem em abundância, bonitos, e outros já ali mostrando com tanta dificuldade que eles consumiam aquilo que era de abundância.
Faraó passa para os seus sábios, tal sonho, passa para os seus magos, e ninguém é capaz de interpretar esse sonho. Até que então um homem que já lá no momento de dificuldade, esteve passando um momento com José, lembrou de algo que José fizera por ele, e ele disse: olha, enquanto estava na cadeia, conheci o homem que tinha o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Neste caso usam outro termo, mas aqui biblicamente o Espírito do Senhor, e dentre muitas coisas ele interpreta sonhos. Olha, que coisa interessante. Às vezes nós nos questionamos o porquê passamos alguns momentos de privação, mas parece de fato que as privações que às vezes passamos é para esvaziar qualquer tipo de resistência às nossas vidas, porque todas as vezes que leio esse texto, eu fico pensando, talvez se José tivesse alguma coisa, ele não teria tido a coragem que ele teve de chegar para Faraó e falar o que ele falou. Parece que algumas vezes nós passamos por situações, que essas situações tiram de nós toda a vaidade, todo orgulho, todo pensamento político, todo cuidado no falar, e nos faz ser obedientes somente ao Senhor, ninguém mais. São momentos que não tiram de nós toda a observação daquilo que está à nossa volta, daquilo que poderíamos perder se nós nos posicionarmos. Com José, essa vaidade, esse orgulho, essa pontuação, ou ainda esse lado mais polido, político, saiu naquela prisão. O que tinha em José era somente a certeza de ser útil ao Senhor, de ser obediente àquilo que Deus estava o direcionando a fazer. Às vezes, meus irmãos, eu sei que o tema da mensagem é trate com sabedoria as suas finanças, mas o meu coração se inspira nesse momento de introdução a justamente abordar essa passagem da vida de José e mostrar que às vezes nós passamos por certas situações para nós aprendermos a obedecer à voz do Senhor. Parece que Deus tira tudo de nós para ficarmos polidos, alinhados, disciplinados àquilo que o Senhor está querendo das nossas respectivas vidas. É na hora das prisões que perdemos qualquer tipo de vaidade, são nas horas das prisões da existência que inclusive o orgulho sai de nosso coração e conseguimos ali sermos tão simples e tão humildes e entendermos que em determinados momentos o que está sendo pedido para todos nós é senão a obediência ao Deus Todo-Poderoso. E aí tiramos os nossos títulos, jogamos para debaixo do tapete, tiramos as nossas insígnias, nós tiramos os nossos conhecimentos, nós tiramos aquilo que antes estava nos respaldando e simplesmente vamos com humildade como servos do Deus vivo. José estava ali sendo reconhecido por Faraó como alguém que tinha um espírito de um Deus sobre ele, que tinha esse discernimento de sonhos. Às vezes algumas coisas acontecem em nossas vidas literalmente para tirar de nossa existência, das nossas vestimentas, de nossos passos, todo tipo de título que possuímos e venha a ser ali destacado somente o chamado de Deus nas nossas vidas. Que então que os homens encontrem em nós, ao nos olharem, o nosso chamado. Não os nossos títulos, mas o nosso chamado. Não as nossas insígnias, mas o nosso chamado. Que então, quer seja no serviço, em vez de te conhecerem como o fulano de tal, o engenheiro, o advogado, o médico, o pedreiro, a manicure, que antes de tudo isso, ao olharem para você, possam dizer, ali vai um homem e uma mulher que temem ao Senhor.
Que as pessoas tenham cuidado de falar em determinadas coisas à nossa volta, por verem em nós pessoas que levam a glória de Deus aonde vão. Que nas reuniões, que as pessoas se sintam constrangidas por você estar ali e por elas não poderem fazer o que elas estavam inclinadas a fazer, porque enxergam em você um cristão, uma cristã genuína. Às vezes as prisões fazem isso conosco, tiram todas as nossas possibilidades para destacar somente o nosso chamado. Que o chamado de Deus na sua vida seja o ponto auge, que seja o ponto de destaque. Que aquilo que Deus estabeleceu sobre você seja aquilo que chame mais a atenção. José estava diante de Faraó agora, e Faraó conta o sonho que teve. José tem o discernimento sobre aquele sonho em duas partes, em dois quadros, e fala a Faraó que aquilo era uma mensagem de Deus para a vida dele, uma mensagem de Deus para o Egito, uma mensagem de Deus para o mundo. E não apenas explica o sonho, mas dá as diretrizes de como tratar diante daquele período de escassez que estava para chegar. Olha que coisa incrível, ainda como introdução. Nas nossas vidas, sempre teremos momentos de abundância, mas também é certo que sempre passaremos momentos de escassez. Nunca podemos agir como um dia mau, nunca podemos andar como se um dia mau nunca pudesse chegar. Mas nunca podemos ficar no dia mau, o dia da escassez, acreditando que a abundância nunca chegará. Nós precisamos entender que mesmo que estejamos vivendo em tempos de abundância, um dia a escassez chegará. E se estivermos vivendo um tempo de escassez, não podemos virar prisioneiros da escassez. Devemos ter em nosso coração que o tempo da abundância virá sobre as nossas vidas. Essa passagem nos ensina explicitamente isso, que precisamos ter em mente que o bom nunca ficará bom para sempre, poderá vir sim um tempo de grandes dificuldades, e que se estivermos vivendo esse tempo de dificuldade, temos que ter em nosso coração a esperança que o tempo de abundância chegará. Então, no final das contas, o que José está nos ensinando, assim como ensinou a Faraó, que Faraó deveria se submeter ao domínio e ao controle do Senhor, que nós deveríamos andar agora aplicando aos nossos dias, sobre a diretriz, sobre a direção, sobre a orientação, sobre o caminho que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Que nós deveríamos então darmos passos conscientes de que é Deus que está nos direcionando, e se Deus não estiver direcionando, não andemos para nenhum lugar. Deus dá a direção através de Josué. Por isso, quero, através de algumas verdades, destacar alguns pontos importantes. Primeira verdade: esteja atento aos sinais de Deus. Versículo de número 25 diz: então José explicou ao rei, em verdade Faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao Faraó o que ele vai realizar proximamente, ou seja, em um tempo curto, em alguns dias. Esteja atento aos sinais de Deus. Alguns dizem: Deus não tem nada, Deus não se importa com as nossas finanças, Deus não se importa com a minha área financeira. É claro que Ele se importa. Já percebeu que quando você está em dificuldade, você tem dificuldade de orar?
Você já percebeu que quando você entra em um grande laço financeiro, você tem dificuldade de ler a Bíblia? Você já percebeu que quando o celular não para de tocar, quando as cartas não param de chegar, você tem até vergonha de somar o púlpito e orar, de pregar, de anunciar, de falar com outras pessoas? Questão financeira é uma questão séria, é uma questão espiritual. Louco são aqueles que acreditam que não. Eu não estou aqui pedindo para você entrar na linha da barganha com Deus. Eu vou dar e Deus tem que me dar. Eu não estou dizendo isso. Desde o início o que eu estou afirmando é: trate com sabedoria as suas finanças. Eu não estou falando das finanças do amanhã, eu estou falando das finanças do hoje. Se é pouco, trate com sabedoria o que Deus está te dando. Se é muito, trate com sabedoria o que Deus está te dando, na perspectiva de que pode estar no tempo de abundância, mas a escassez chegará. Pode estar no tempo de escassez, mas a abundância também virá. Não faça barganha com Deus. Não coloque Deus à prova na forma como alguns estão ensinando, principalmente os pregadores midiáticos. Não é isso que estou aqui anunciando. O que eu estou dizendo é: Deus se importa assim como você está tratando as suas finanças. Um dia eu fui comovido, ou melhor, movido a falar com uma pessoa que estava querendo tanto determinadas coisas, financeiro, e um dia meu coração queimou e olha, como Deus vai te colocar sobre muito se você não sabe lidar com pouco? Criança já nasce andando? Ela começa a se arrastar, foge quadril, aí depois firma, engatinha, só de um lado, depois aprende a engatear dos dois lados, aí depois aprende a ficar em pé, cai várias vezes, depois dá os primeiros passos até pegar confiança e começar a andar. Como existem pessoas que querem estar sobre abundâncias, mas não sabem lidar com o pouco que Deus está dando. Eu brinco e falo brincadeira séria, a Mona Lisa está aqui e confirma comigo: o rico só é rico porque aprendeu a valorizar os centavos. Para brincar, posso contar uma piada? Podemos jogar bola e pescar? Você pode me perguntar? Que isso? Não quero brincar contigo não. Dê valor aos centavos daquilo que Deus te deu. Dê valor aos centavos. Os grandes rendimentos hoje dos megas empresários não estão na casa dos reais, estão na casa dos centavos. Seja sábio. A minha finança é pouca, seja sábio no pouco que Deus te deu. Se atente aos sinais que Deus está te dando. Tem tempo de abundância, mas também vem tempo de escassez. Está no tempo de escassez, pode vir tempo de abundância. Porém, aqui eu entro. Pode vir tempo de abundância se você for obediente ao que o Senhor está te direcionando. Porque quando a escassez vem, gravem isso. Gênesis 47, do 13 ao 26, a fome traz consigo a escravidão. Quem está em dificuldade, se não agir com sabedoria, o que está ruim pode ficar pior. Gênesis 47, do 13 ao 26, você está no tempo de escassez? Está. Haja com sabedoria, porque o que está ruim pode ficar pior se você não for obediente à voz do Senhor. Só tem uma forma de sair da escassez: seguindo as direções de Deus. Se agir dando cabeçada, vai ficar pior. Esteja atento aos sinais de Deus. O que Deus está falando sobre as suas finanças? Você é daquele que recebe hoje e já não tem mais nada no final do dia?
Como você está tratando as suas finanças? Você é daquele que não sabe nem para onde vai os seus recursos? Como você está tratando as suas finanças? Você está dando prioridade para Deus nelas? 2, não apenas esteja atento aos sinais de Deus. 2, mas leve a sério as mensagens do céu. Tem pessoas que até se atentam aos sinais de Deus, mas não levam a sério. Continuam vivendo da forma como eles querem. Versículo de número 37, diz assim: 2 anos se passaram, não é isso, obrigado. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante de toda de sua corte oficiais: encontraremos um homem como estes em que esteja o Espírito de Deus? 39. Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Leve a sério a mensagem de Deus. Não esteja apenas atento. Talvez você esteja aqui nessa igreja e esteja atento. Você está atento à mensagem que está sendo pregado. Mas a mensagem de Deus para você também nessa noite é: leve a sério a mensagem de Deus para você. Leve a sério a mensagem de Deus para a sua vida. Deus falou através de José: Faraó, o problema é esse, a situação é essa e a solução é essa. Faraó estava atento, mas aí Faraó demonstrou que estava levando a sério quando disse: espera aí, eu não preciso procurar em nenhum outro local. A pessoa que você orientou para conduzir todo esse processo está diante de mim, é você. Faraó levou a sério o recado, a mensagem de Deus. Leve a sério as mensagens de Deus para a sua vida. Leve a sério. Existem pessoas que Deus está abençoando, e o que elas estão fazendo? Elas estão agindo como se o amanhã não existisse. Administre as suas finanças. Você pode ter errado no passado, porque não conhecia a palavra, nunca ouviu falar como Deus se importa que você vá bem financeiramente, mas a partir de hoje, meu irmão, você errar por cabeçudagem, olha, você está trazendo sobre si um peso da má administração e até mesmo um pecado, porque você sabe que quando você entra em uma espiral, em dívidas, em problemas, você cai espiritualmente. Deus não quer que a sua vida esteja como um caído espiritualmente falando. Deus quer que você tenha orgulho, Deus quer que você ande com a cabeça erguida, Deus quer que você seja restaurado. Lembre-se, a escassez, a fome leva à escravidão. Eu falo com o Alex, eu falei esses dias, eu tenho a consciência que a gente só vai ficar rico se Deus quiser, Alex. Porque é Deus que dá riqueza. Agora, a gente pode viver bem com aquilo que Deus está nos dando. E viver bem com aquilo que Deus está nos dando não é gastando tudo hoje, mas é usando bem o hoje, mas também provisionando para o amanhã, ainda que saibamos que o amanhã pertence ao Senhor. Um dia eu estava sentado com o Alex e outros companheiros no almoço, e eu falei: olha, lendo todo o livro de Provérbios, entendi 2 coisas quanto finanças. Deus é contra você ser daqueles que ostentam, e Deus é contra também você ser daqueles que são avarentos. Deus não assina embaixo em você gastar com aquilo que você não precisa, mas Deus também não assina embaixo você deixar de adquirir aquilo que você necessita. Você não pode ser da ostentação, mas você também não pode ser da avareza. Uma pessoa anda descalço porque não quer gastar dinheiro com chinelo. Isso é avareza, Deus não está aprovando isso.
Uma pessoa precisa comprar um chinelo, compra o mais caro, isso é ostentação. Deus também não está aprovando isso. Entenderam isso aqui? O livro de Provérbios nos ensina, Deus não está aprovando a ostentação e Deus também não está aprovando a avareza. Encontre um ponto de equilíbrio na sua vida, que você consiga viver bem, mas viver bem também ao ponto de, se amanhã existir, você não venha estar na prova. Não viva como a vida se resumisse ao hoje. O amanhã, se Deus não nos levar e Ele não voltar, o amanhã existirá. Então, como você se colocará no seu amanhã? Existem pessoas que recebem verdadeiros presentes de Deus e que entram a mentalidade tão pequena e tão pobre de que eu peguei e eu vou gastar tudo. Não faça isso, leve a sério as mensagens de Deus. Leve a sério as mensagens de Deus. Pare, respire. Eu conheço pessoas que, se receberem agora R$10, daqui a poucos minutos já gastaram R$10. Depois da época de shopping, então. Mas tem pessoas que também, se receberem hoje R$10.000, acreditem, amanhã de manhã já não tem mais R$1. E por que isso? Porque o que move essas pessoas é aquilo que nós chamamos literalmente de devorador. Devorador não só destrói o que tem, devorador também leva aquilo que você recebeu. Na maioria das vezes o devorador não permite nem que a semente ganhe força na terra. Ele vai lá e come a semente antes. Entenderam esse recado aqui? Tem gente que não tem nem paciência de deixar a semente crescer. Por isso que são alguns tipos de devoradores. Migrador, cortador, devorador e outro esqueci. Destruidor, obrigado. Se atente a esses detalhes. Repito, olha que mensagem pedagógica. Deus não quer que o povo dele esteja em aperto, porque quando o povo dele está em aperto, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue pensar, está estressado com tudo, arranja confusão dentro de casa, briga com o filho, faz um bocado de coisa. Você acha que Deus está provando isso? Você acha que Deus quer que os filhos e filhas dele estejam não apenas sendo humilhados pelos outros, mas também passando problemas dentro de casa por causa disso? 3. A direção de Deus, através da vida de Josué, encontre um homem inteligente e sábio, alguém inteligente e sábio. Será que tem alguém aqui assim? Se Deus tivesse que contar contigo para salvar uma nação inteira, quiçá o mundo, Ele encontraria em você um administrador sábio. Amém. Como você olha as suas finanças? Você sabe de onde está chegando e para onde está indo? Você é daqueles da ostentação ou da avareza? Ou você chegou a um equilíbrio de vida? Posso todas as coisas. Eu aprendi antes, né? Eu aprendi a estar na abundância, como o mestre Alex gosta de pregar aqui, também aprendi a estar na escassez. Eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Existem momentos na nossa vida que a gente só tem que garantir a sobrevivência. E tem momentos na nossa vida que, com sabedoria, nós podemos fazer uma graça. Mas a graça nunca pode nos deixar em falta para aquilo que é o necessário. Se você não consegue garantir a sobrevivência, não vá para a linha da graça.
E quando eu falo da graça é da ostentação. Seja sábio. Seja sábio. Não vá na linha daqueles que andam de relógio bonito e que tem gente ligando todos os dias para sua casa. Prefira andar sem relógio se for necessário, mas viver uma vida tranquila. E recebi, está tudo pago e ainda sobrou no final. Seja sábio. Todos nós, na maioria, não tivemos a educação financeira. E como seria uma bênção se as nossas escolas tivessem? Mas chega um momento que nós tomamos um choque de realidade, ou nos tornamos umas pessoas que aprendam a lidar com aquilo que Deus está dando, ou nós sempre estaremos escravos por causa da escassez. E tem pessoas que só vivem escravas, entraram em dívidas, e aí por causa das dívidas procuram outras situações para sanarem as dívidas, mas essas outras situações não são saneamentos para aquelas dívidas, são problemas ainda piores, aí se cumpre o que está em Salmos, um abismo chama outro abismo. Deus disse através de Josué, só alguém sábio e inteligente consegue fazer isso, mas você precisa encontrar Faraó. Ei meu irmão, ei minha irmã, se ainda não existe essa pessoa sábia, inteligente em você, olhe para o espelho e fala assim, eu preciso encontrar alguém assim aí. E quem você está falando? Está falando com quem? Está falando contigo mesmo. Olha para o espelho e fala, aí ó, tá vendo? Eu preciso encontrar alguém sábio e inteligente aí, que aprenda a lidar com as situações, que aprenda a lidar com a administração, que seja organizado. Deus é organizado e o que Ele quer de nossas vidas é que sejamos organizados. A Bíblia diz que na multidão de algumas versões de sonhos e outras versões de planos, a vaidade. Cabe uma dica: faça sonhos curtos, faça planejamentos curtos, médios e longos. Faça com que cada um seja validado por um primeiro passo que você tomar. Olha, de novo, faça planejamentos curtos, médios e longos. Mas nunca esqueça que tudo começa com o primeiro passo. Dê um passo, se consolide. Dê mais um passo, se consolide. Dê mais um passo, se consolide. Longo prazo também. Não entro nessa questão da finança, mas poderia aplicar. Um passo por vez. Tudo começa com um passo. E aí entra o longo prazo. Se você conseguir alcançar o planejamento curto, ou a curto prazo, você vai para o médio. Se conseguir o médio, você consegue alcançar ao longo prazo. Seja sábio, seja inteligente, sejamos, corrigindo aqui, sejamos sábios e inteligentes. Poderemos ter feito várias coisas erradas na vida, principalmente no quesito finanças. Mas hoje, meu irmão, pare um pouco, minha irmã, pare um pouco. Finanças também é assunto espiritual. Coloque a sua casa em ordem e trate com sabedoria, mas eu sou adolescente, eu não tenho nada a ver com isso. Você ganha sua mesada? Você tem mesada? Um dia perguntaram se meus filhos tinham mesada, a minha mãe respondeu, só se for uma mãozada. Brincadeira, claro que ela falou, mas ela falou isso mesmo. Foi, né? Não tinha. Então, só se for mãozada. Mãozada. Mona falou que não tinha. Mas tem crianças que têm. Então, aprenda a administrar. Faça a coisa certa. Os meus filhos não têm renda, mas os meus filhos são dizimistas. Entenderam isso? Os meus filhos são ofertantes. Por que isso? Olha, eu nunca vi um dizimista e um ofertante entrar em grandes apuros.
porque aprendeu a administrar, porque só tira dízimo e oferta quem aprendeu a controlar as suas finanças. Se for, no final das contas a gente vê, não vai tirar. Tira? Não tira. Não tira. Seja sábio, seja inteligente. 4, aprenda a poupar na abundância. Dizem os especialistas que o ideal é que você poupe 30% do seu salário. Mas vamos para a realidade de uma igreja simples e nós como pessoas simples. É difícil poupar 30%, não é? Muito difícil. Muito difícil. Então vamos para a realidade. Pega a liçãozinha de Josué. 1/5. Não tem muito, não dá para fazer muita coisa. Pega a tua finança, divide aí. Tenta fazer alguma coisa. Não dá para 30%? 10%, tenta poupar todo mês. Não consegue? 5%. Não consegue? Vai para 3%. 1%, mas poupa alguma coisa. Comece esse exercício. Comece esse exercício. Pastor, lá em casa tem que ter Coca-Cola todo dia. Pastor, só 4 fins de semana, 8 Coca-Colas por mês. Economiza, diminui para 4, economiza 4 Coca-Colas e coloca em uma poupança, alguma coisa. Conta digital, tem rendimento diário. Não joga na poupança não, porque a inflação está comendo o que está na poupança. Coloque em uma conta digital rendimento. Acima da poupança, é pouco, mas é alguma coisa a mais. Aprenda a poupar, porque nós não sabemos quando a doença vai chegar, mas ela chega às vezes, doença não dá em poste. E como você vai comprar aquilo que for necessário? Aprenda a poupar. Às vezes tem compras que você tem que fazer de emergência. E como você vai fazer se não tiver o recurso? Aprenda a poupar. Uma coisa eu tenho aprendido com a vida: as boas oportunidades chegam para quem tem. Quem tem, será dado ainda mais. E quem não tem, até o que tem será tirado. Passa a dever. Olha como é tão bíblico isso, irmã visitante. Eu sei que é um assunto tão mais... Guarda no coração, mas olha que coisa maravilhosa. Quando você está devendo, você deve na finança. Fala assim, é só não botar no banco que está tudo certo. Aí o que acontece? As cartas começam a chegar. Os telefonemas chegam. Aí sabe que coisa interessante? O esquecer que tem dívida não faz a dívida se esquecer de você. E sabe o que começa a acontecer? Você vai tentar fazer alguma coisa e começa a ser bloqueado. E no final, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a perder a sua paz. Depois você perde a sua alegria. Depois você perde a sua dignidade. Fora que você já perdeu a sua possibilidade de compra. Quem não tem, até o que tem será tirado. Mas se você é um daqueles que trata com sabedoria aquilo que Deus deu, sabe o que acontece? Vi muitas vezes isso. Eu estou atrás de casa, eu tenho um dinheiro guardado. Estava conversando com a Mona Lisa sobre isso. Não sei o que acontece, mas um dia a escassez sempre chega para alguém que não se preparou para o tempo de escassez. Aí uma casa, vamos botar assim, 1 milhão. Eu queria ter uma casa de 1 milhão. Exemplo. Você não tem 1 milhão. Vamos dizer que você tenha 500 mil. Aí a pessoa tem uma casa de 1 milhão. Mas ela... naquele momento ela está precisando de dinheiro, porque ela tem uma casa de 1 milhão, mas foi no financiamento, não soube fazer a coisa, e agora está enrolada. Então, para não perder para o banco, ela prefere vender abaixo do preço. Mas você tem 500 mil. Entenderam onde quero chegar? Quem tem, será dado ainda mais. As boas oportunidades chegam para quem tem. Gênesis capítulo 47 mostrou isso. Josué, acabou o nosso dinheiro.
tem o nosso gado, me passa o gado que eu te pago com cereal. Josué, acabou os nossos gados, agora o que tem são as nossas posses, me passa as suas posses que eu te pago com cereal. Josué, acabou tudo, agora o que tem é nossas vidas e nosso terreno. Quer comprar a gente o nosso terreno? Agora vocês se tornam propriedade dos faraó e o terreno também de vocês. Porém, olha uma pessoa sábia em Deus. Vocês vão produzir, eu vou dar o cereal, vocês vão produzir. Ou uma pessoa sábia é sábia em todo o tempo. E se você quiser usar um aplicativo específico para música, Que coisa, esse negócio está me deixando à prova hoje. Tá bom, filha, para de falar. Que coisa chata. Google Assistente. Jesus, obrigado por falar isso. Então, olha, aí no final Josué falou, de tudo que você produzir na sua terra, quatro partes são para você, mas uma parte é para o faraó. A Mona usa uma frase que eu gosto, todo mundo é dizimista, até quem não é dizimista. Tem pessoas que são dizimistas entregando ao Senhor, e tem pessoas que são dizimistas nos jogos, nos vícios, e às vezes até mais do que dizimista. Olha o que aconteceu. Olha o que Josué construiu. Mostrou para aquelas pessoas que elas poderiam ainda continuar produzindo, desde que elas fossem fiel na quinta parte. Eu acho que vocês estão entendendo esse negócio. Uma hora você vai parar e falar assim, só existe uma forma de crescimento, é através da fidelidade. Quinto e último, seja sábio na administração na escassez. José montou lugares para alcançar, para reter a quinta parte daquelas colheitas, e a Bíblia diz que a coisa cresceu tanto, que ele parou de contabilizar, porque eram como areias do mar. Tudo tem um começo, eu gosto de falar isso, só dá para começar começando. Só dá para começar começando. Por favor, meus irmãos, eu sei que a mensagem é muito pedagógica, mas o meu coração queima em anunciar isso para a igreja. Ouça essa mensagem. Eu sei que vocês às vezes não ouvem, mas vá lá depois, ouça essa mensagem, passa para quem você precisa. Isso é um assunto muito sério. Aprenda a tratar com sabedoria aquilo que Deus te deu. Não fique focado naquilo que você não tem. O que você não tem. Você vai administrar o que não tem. Mas crie alicerces, princípios com o pouco que você tem. Aprenda a administrar esse pouco. Nem que seja 1%, olha, nem que seja 0,5%, faça isso como prioridade na sua vida. Esse mês, nem que seja 0,5% eu vou poupar. E é um dinheiro que eu não vou lembrar, a não ser que aconteça isso. No contrário, vai ficar ali. Porque se um dia eu precisar, eu sei que tem ali. Mas só se eu precisar para isso. Se eu não precisar para isso, esse dinheiro vai ficar ali rendendo. E o que Deus me der, com o que sobrar, eu vou pagar as minhas contas, eu vou comprar as comidas, vou fazer as compras, eu vou me vestir. Ah, não dá para comprar a roupa que eu queria. Vá lá e compra a roupa que dá, então. Até chegar o momento de você poder comprar a roupa que você quer. Eu ouvi aquelas histórias. É bom chegar no restaurante e comer, e sem perguntar o preço. E olha, é verdade, isso é muito bom. Mas hoje a sabedoria a sabedoria que Deus me deu hoje me faz ensinar, aprender que mesmo você podendo assentar em qualquer restaurante, não é o meu caso, é apenas uma sabedoria, mesmo você podendo sentar em qualquer restaurante, nunca sente em um lugar que a sua finança não consiga pagar ou que vai levar
tudo aquilo que você poupou por longos 30 dias de muita ralação. Seja sábio, adolescente. Trate com sabedoria. A vida não é só lanche. Crie alicerces para o seu futuro. Crie alicerces para o seu futuro. A vida não é só lanche. Hã? Entendi. A vida não é só... Ah, entendi. Mas vou ver. A vida não é só unha. O analista falou aqui. Cuidado. Cuidado com os laços de Satanás. Cuidado com os laços de Satanás. Não seja sábio apenas na abundância. Seja sábio também nos momentos de dificuldade. Se você está na escassez, aprenda com a pedagogia de Deus. Se você está na abundância, pare da forma como você está tratando a sua vida e fala assim, o que eu posso melhorar? Ter uma vida leve, ter uma vida simples. Um dia eu li em Eclesiastes que a formiga também frequenta os melhores palácios. Quem entendeu isso aí? Tenha uma vida simples. Tenha uma vida sábia. Tem coisas que você vai viver pela sua sabedoria. Se tem que adquirir alguma coisa, Provérbios capítulo 3, se dedique em adquirir sabedoria. A sabedoria era tão valiosa que a rainha de Sabá deu verdadeiras riquezas para Salomão só para ouvir os conselhos dele. A sabedoria só tem sentido para o sábio, porque para aquele que é nércio, ou seja, cabeçudo, se você orientar, ele vai querer te bater. Provérbios também vem dizendo isso. Agora, os sábios ouvem a sabedoria e guardam no coração. Agora, os cabeçudos fazem pouco caso e dizem, vou seguir fazendo a minha vida do meu jeito. E aí, no final das contas, estão pedindo, estão escravos. Deus não quer que você seja escravo. Deus não quer que você seja escravo. A escassez, Gênesis capítulo 47, repito, a escassez te leva à escravidão. Uma coisa é passar necessidades e a outra coisa é estar escravo dessas necessidades. Se você está percebendo que está no limite do escravo, corta isso. Deus não quer que você seja escravo das necessidades. Não significa dizer que Deus vai te fazer rico. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus quer que você tenha uma vida digna. Uma vida digna. Gênesis 41 e Gênesis 47. Quando puderem, leiam mais uma vez. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração de cada um de vocês. Trate com sabedoria as suas finanças. Conclua assim essa mensagem. Que Deus a todos nós abençoe, que Deus acrescente melhores dias à nossa existência e que possamos olhar tudo aquilo que estamos fazendo e falar assim, Senhor, muito obrigado. Que você possa acordar e falar assim, muito obrigado, Senhor, já não tem esse peso na minha vida. Que você possa viver com dignidade. Pastor, estou todo